Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu dileto e amado ouvinte, internauta que nos segue, que alegria estarmos juntos nesse dia de adoração para falarmos das coisas bonitas do amor de Deus, da nossa permanência nesse amor em Cristo, que é tão importante, seja para os fiéis batizados, seja para os sacerdotes, seja para todos nós. Hoje a igreja celebra a festa de São Matias Apóstolo, aquele que foi escolhido, sorteado, para ocupar o lugar deixado por Judas Iscariotes no colégio apostólico. É muito bonito perceber que a igreja nasce da iniciativa de Deus. Não são os homens que se escolhem por si mesmos. Não é isso. Cristo é quem chama, reúne, envia e sustenta. Por isso o tema desta manhã é este: escolhidos para permanecer em Cristo ou com Cristo. Antes de qualquer missão, vem a presença. Antes do trabalho apostólico, vem a intimidade com o Senhor. Muitas vezes pensamos a vida espiritual apenas em termos de atividades. Fazer coisas, resolver problemas, cumprir tarefas, mas o Evangelho nos recorda que o essencial é permanecer unido a nosso Senhor, mas unido com coragem, com a força que vem do alto. Isso é profundamente importante para nós, estar com Cristo, configurados a Ele, faz toda a diferença da nossa vida espiritual. São Beda, o Venerável, do século VIII, comentando a vocação apostólica, dizia que os discípulos foram primeiro chamados para estar com Jesus e depois para serem enviados por Jesus. Veja a profundidade disso. Chamados a estar com Cristo para depois serem enviados. Isso é uma verdade muito importante no coração da nossa igreja. Vamos pegar o exemplo do matrimônio. Para que um casal possa unir-se no matrimônio para viver a vida toda, é preciso que eles estejam num tempo de conhecimento, de experiência da história um do outro para abraçar o matrimônio. Você não vai conhecendo a pessoa hoje e casando amanhã. Da mesma forma, o seminário. O sacerdote, o jovem vai para o seminário, passa lá de 9, 8 anos, 10 anos, para depois ser ordenado. É preciso primeiro aprender a estar com o Senhor, ser preparados, para depois ser enviados. Essa verdade, ela é muito importante para o nosso tempo, mas muito mesmo. Nesse tempo nosso de pressa, porque há muita agitação no nosso mundo, inclusive dentro da vida religiosa e pastoral, corre-se muito, produz-se muito, fala-se muito, mas nem sempre se permanece profundamente no Senhor. Vamos pensar nisso, né? As nossas pastorais às vezes morrem, terminam, grupos acabam. E o diagnóstico é muito fácil de ser dado. Falta de oração, falta de intimidade com Deus, falta de sacrário, de adoração, de recitação do Santo Rosário, falta da leitura bíblica, falta de fé, falta de comunhão profunda com Deus. Nenhum trabalho na igreja vinga sem essa experiência pessoal profunda de Nosso Senhor.
Por que não vinga? Porque as coisas na igreja não são ONGs, não são sindicatos, não são associações. A igreja não é isso. A igreja é mistério. E a missão da igreja, ela é vilipendiada, truncada, quando seus filhos não têm intimidade com Cristo. Essa é a verdade, que a gente não pode negar nunca. Portanto, sem esta união interior profunda, a alma vai se esvaziando. Por que os casais se separam? Muitas vezes por causa disso. Alma esvaziada, alma sem vitalidade, não é capaz de viver a unidade do matrimônio. Os sacerdotes é a mesma coisa. Quando o sacerdote deixa o ministério, é porque antes o coração já não tinha intimidade com a luz divina. Nesta quinta-feira, essa mensagem toca profundamente a todos nós, especialmente aos nossos sacerdotes, porque o sacerdote é escolhido não apenas para administrar atividades, mas para estar sempre com Cristo, permanecendo com Ele para bem conduzir os fiéis. Padre que não reza, padre que não tem fé, padre que não busca unção, padre que não tem intimidade com Cristo, o seu trabalho na paróquia pode até ser bem movimentado, mas com o tempo isso vai secando, vai definhando, porque sem esta experiência pessoal de Nosso Senhor na vida do sacerdote, o seu serviço vai definhando. Não podemos esquecer isso. O sacerdote que não reza, que não tem espiritualidade, não tem intimidade com Cristo, o seu ministério vai perdendo a vitalidade. Aí entra as crises, entra o desejo do consumismo, do excesso de viagens, de anda para lá, anda para cá, não fixa mais na paróquia. Tem padres que no domingo à noite já some. Só vai aparecer na quinta-feira na paróquia. Mas aonde estava? Alma vazia, alma penada, que precisa de andar. Quem muito vagueia, pouco se santifica, né? Às vezes eu fico a pensar, onde está o senso de justiça de alguns sacerdotes que já têm o direito de um dia de descanso na semana, mas que atrela mais 2, mais 3 dias constantemente para vaguear, para estar em diversos lugares. Parece que tem uma fome de Deus que está desviada para um interesse pelas coisas, uma fome das coisas, de evento, de coisas inúteis. Sem estar com Cristo, ser padre é uma cruz pesada. Se não tiver Cristo, você não dá conta de carregar. Chega um momento que há um deixar-se para lá. É o que ocorre quando o sacerdote é vazio, quando o sacerdote não reza, quando o sacerdote não tem mais aquela habilidade de amar Jesus no sacrário, de fazer uma genuflexão no Santíssimo, de estar diante do Santíssimo. Quantos sacerdotes que ninguém, nem o bispo, nem o superior religioso, nem o povo, nunca ouviu rezar, nunca ouviu silenciosamente diante do sacrário, nunca ouviu com a piedade diante do andor da padroeira. É triste. Isso eu digo com toda tranquilidade dos meus 40 anos de sacerdócio, que se a gente não tiver uma intimidade maior com Cristo, nós vamos perdendo na nossa homilia, na nossa paciência com o povo, porque o povo também não é fácil. Você vai perdendo aquela alegria de subir as escadas do altar para oferecer o santo sacrifício. O sacerdote, ele é uma vítima que se imola todos os dias, fazendo-se Cristo nas celebrações dos mistérios que realiza.
porque nós precisamos entender que o sacerdote precisa desta presença bonita de Cristo na sua vida para melhor servir e amar o seu povo. São Pedro Damião, no século XI, grande reformador da igreja, advertia que o pastor que abandona a vida interior pode até conservar funções externas, mas perde gradualmente o fogo espiritual. Perder o fogo espiritual é algo muito complicado. Que advertência atual desse santo para nós, né? Assim, meu irmão, talvez você esteja vivendo excessivamente disperso. Muitas preocupações, muitos compromissos, muito barulho interior. Hoje o Senhor o chama novamente à intimidade. Um padre que é íntimo de Deus, ele se torna belo no altar, transparente, diáfano. Quem permanece em Cristo aprende a discernir melhor, sofre com mais esperança, trabalha com mais paz e ama com mais verdade. São Matias foi escolhido para ocupar um lugar difícil. Não recebeu glória humana, recebeu uma missão. E toda missão verdadeira exige fidelidade escondida. O mundo moderno valoriza a visibilidade. Esse é o ponto. Mas Deus continua valorizando a perseverança. Nesta manhã, peça a graça de não perder o essencial, mas estar com Cristo. Vamos rezar pelos nossos sacerdotes, especialmente por aqueles que estão vazios, que estão perdidos diante do mistério de Deus. Reze e reze muito pelos sacerdotes. Reze pelo padre fiel que sobe diariamente ao altar com alegria. Pelo sacerdote que permanece junto do povo, mesmo cansado. Pelo padre que evangeliza sem aplausos. Sustentado apenas pela graça de Deus e às vezes perseguido dentro do clero, incompreendido pelo bispo. Muitos sacerdotes estão assim, nessa situação. Por isso, na sua adoração de hoje, reze pelos padres que sofrem, pelos que estão perseguidos sem dever nada. Que Deus nos ajude a termos bons sacerdotes na nossa Santa Igreja. Amém. Santo Evangelho de hoje, João 15, 9 e 17. Jesus diz: permanecei no meu amor. E acrescenta: já não vos chamo servos, mas amigos. E depois Jesus afirma: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Assim, meu dileto e amado irmão e irmã que me acompanha e reza comigo nesta manhã de quinta-feira, toda vocação nasce de uma escolha amorosa a Cristo. E permanecer no amor do Senhor é a fonte da verdadeira fecundidade espiritual. A ti, meu irmão sacerdote, rogo, não deixe o seu coração ficar sem Jesus, ficar vazio. Levante o seu olhar para o alto e siga como Moisés, que guiou o seu povo à terra prometida. O que Deus colocou na sua mão, meu caro Padre, é maior do que tudo neste mundo. Confiemos em Deus e valorizemos o nosso ministério. Amém. Rezemos em espírito todos juntos. Senhor Jesus, Tu nos chamaste para permanecer contigo. Livra-nos da dispersão interior, do ativismo sem oração e da fé superficial. Faz crescer em nós o desejo da intimidade contigo, da escuta da palavra, da fidelidade silenciosa. Abençoa os sacerdotes da Tua Igreja, especialmente os que servem escondidos, os cansados, os perseverantes, os que sustentam o Teu povo na fé. E São Matias interceda por nós e nos ensina a fidelidade humilde,
Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe dos sacerdotes, venha sobre todos que nos acompanham, especialmente os nossos queridos padres, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, tenha uma boa quinta-feira. Na adoração, não esqueça de rezar por nós, sacerdotes. Assim seja.